tarde para você, bem-vindo e bem-vinda ao 3 em 1. Continuamos com a cobertura especial da guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas, que chega hoje ao 7º dia com o exército israelense ordenando que a população saia do norte da faixa de Gaza dentro de 24 horas. Daqui a pouco a gente vai trazer imagens que mostram as pessoas saindo de um lugar para outro, com animais, com veículos, do jeito que dá. No desespero depois desse ultimato, entre aspas, que foi apresentado pelas autoridades israelenses. Mais de 1 milhão de pessoas vivem na região e a ONU disse temer consequências humanitárias devastadoras. O Hamas contesta a ordem de Israel, disse que não vai abandonar nossas terras, casas e cidades. Foi o que disse o Hamas. E aí o pessoal a pé, de carro, em motos, caminhões, levando vacas, camelos, centenas de famílias deixam essa região depois da ordem israelense. O movimento em massa de civis é caótico, extremamente perigoso, já que é feito por apenas uma estrada em uma das regiões mais densamente povoadas da cidade de Gaza. Vocês estão acompanhando aí, as pessoas tentando sair depois dessa situação, né? Porque o exército de Israel deu esse recado, emitiu esse comunicado que dentro de 24 horas faria uma incursão terrestre na zona norte, ali da faixa de Gaza, e deu esse recado exatamente para tentar atingir o menor número de civis. E essa questão foi, inclusive, criticada pela Organização das Nações Unidas, que pediu que as autoridades israelenses cancelassem essa operação. Aqui comigo já estão os nossos comentaristas preparados para a gente começar essa cobertura. Alan Gani, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Evandro, a toda a audiência e aos colegas. Gustavo Segré, muito boa tarde para você. Boa tarde, Evandro, aos colegas, a nossa querida audiência, nessa sexta-feira que continuamos com notícias muito tristes. Fábio Piperno, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, desejando uma sexta-feira de muita paz para a nossa audiência. Eu quero que vocês coloquem aí novamente, por favor, essas imagens que nós estávamos acompanhando dessas pessoas nessa situação decadente de deixar as suas casas na zona norte, na região norte ali da faixa de Gaza, depois que esse comunicado foi emitido. Para vocês, para a gente fazer aqui um giro inicial e depois poder abordar também com os especialistas que vão participar do programa hoje, o que isso expõe nesse 7º dia de conflito, Fábio Piperno? Isso expõe a falta de soluções para esse conflito. A ordem agora é exterminar o inimigo. É uma ordem que vale tanto para um lado quanto para o outro. Então, os civis, as pessoas inocentes, enfim, as pessoas inocentes, a essa altura, são as que menos importam aos dois lados, porque é evidente que a gente está falando de uma faixa de Gaza, que é um território que tem o equivalente a 1/4 da extensão da cidade de São Paulo, e hoje foi dado esse prazo de algumas poucas horas a mais para que uma multidão se desloque para o outro lado, porque o lado de cá vai ser varrido do mapa. É uma situação de barbárie. De acordo com a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, mais de 423 mil pessoas foram forçadas a deixar as suas casas em Gaza nos últimos 7 dias, desde que Israel impôs um cerco ao território e iniciou bombardeios de retaliação ao pior ataque em seu território em mais de 50 anos. Eu quero chamar agora o repórter Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos, que vai trazer informações sobre mais uma reunião da Organização das Nações Unidas que deve ser feita nesse momento. O Conselho de Segurança da ONU, que num primeiro momento não deu resposta alguma, né, Eliseu? E agora, com certeza, há uma expectativa muito grande em cima de uma nota, de um retorno que esse Conselho possa dar. Quais são as suas informações? Seja muito bem-vindo ao 3 em 1, é um prazer falar contigo. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, para toda a bancada do 3 em 1 e, claro, para toda a audiência da Jovem Pan. Antes de mais nada, quero deixar registrado aqui que é sempre um prazer dividir tela com você, caro amigo. Estava com saudades disso e a gente segue acompanhando daqui dos Estados Unidos, daqui de Washington, D.C., a capital estadunidense, todas as movimentações por parte do governo norte-americano com relação à guerra Israel contra o Hamas. Agora há pouco, há cerca de 10 minutos atrás, acabou a manifestação pró-Israel que aconteceu desde o final da manhã. Pelo menos 250 manifestantes foram para a Praça da Liberdade, fica aqui bem do ladinho da Casa Branca, se reuniram pacificamente, a polícia reforçou o policiamento no entorno e nenhum incidente, nenhum registro de confronto com um grupo pró-Hamas.
foi registrado nem aqui na praça, nem aos arredores de Washington, D.C., para a gente deixar registrado, tá? E agora há pouco começou lá na ONU, em Nova York, mais uma reunião do Conselho de Segurança, que esse mês é presidido pelo Brasil, viu, Evandro? A imprensa foi proibida de entrar na sala onde acontece esse encontro. Estão na sala representantes dos países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU e também o embaixador do Brasil para a ONU, o ministro Mauro Vieira. Ele pretende trazer à tona discussões como, por exemplo, a nomenclatura, vão chamar o Hamas de grupo terrorista ou não, e também posicionamento desses países. Essa reunião, o final dessa reunião, é aguardado com muita expectativa, não só por parte da imprensa, mas da sociedade civil no mundo inteiro, porque querem uma resposta da ONU. E aí? A ONU efetivamente vai fazer alguma coisa? O Conselho de Segurança da ONU vai conseguir tomar alguma decisão acerca da guerra Israel-Hamas? Vale lembrar que mais cedo, Evandro, às 10 horas da manhã, o Conselho já se reuniu, mas para tratar de uma outra guerra. A guerra que continua entre a Rússia e a Ucrânia. E nada foi dito ao fim dessa reunião. Então, há uma expectativa que, ao fim dessa, que acontece agora, e o tema é sobre Israel, é sobre o Hamas, que tenha ali um denominador comum, que tenha pelo menos uma fala de alguma das autoridades, dando algum tipo de satisfação para a comunidade global que espera isso da ONU, que vê aí, ao longo dessas últimas duas guerras que acontecem simultaneamente no mundo, a sua moral caindo, né, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas também em vários outros países do mundo. Eliseu Caetano, muito obrigado pelas informações. Se tiver novidade, o espaço está aberto para você aqui. Um grande abraço, bom trabalho aí nos Estados Unidos. Eu quero conversar agora com o Rony Kaplan, que é representante, porta-voz das Forças de Defesa de Israel para a América Latina. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no 3 em 1. A gente está trazendo essa informação de que Israel deu 24 horas para que essas famílias deixem a região norte ali da faixa de Gaza e sigam para a região sul, diante de uma possível entrada do exército via terrestre. E a Organização das Nações Unidas fez uma crítica a essa ação, pediu que ela fosse cancelada, o que as autoridades israelenses chamou de uma atitude vergonhosa por parte da Organização das Nações Unidas, porque coloca ainda como uma forma de se alertar essas famílias para que elas deixem a região, justamente para que civis não sejam mortos nessa ação, mas sim homens que fariam parte desse grupo terrorista Hamas. Como é que você vê essa questão, hein, Rony? E de que forma que essas operações, ou qual o objetivo que vocês esperam alcançar com uma operação desse tipo que gera essa divergência? Boa tarde. Boa noite aqui de Israel, boa tarde em Brasil. Basicamente, a gente está tentando de minimizar o dano, tomar medidas para minimizar o dano a los civis não involucrados no conflito. A gente quer minimizar o dano para eles e maximizar o dano dos terroristas, do Hamas. Que eles queimaram bebês, que eles assassinaram idosos a sangue frio em sua sala de estar. Eles executaram os pais diante dos olhos dos filhos deles. Arrastraram crianças, mulheres, idosos, colocaram-nos em caminhões e raptaram-nos. Eu pido perdão por meu portunhol, pero eu quero falar que a concepção de Israel é minimizar o dano aos civis e maximizar o dano aos terroristas. E aí estão todos os terroristas e infraestruturas terroristas no Gaza City, no norte da faixa do Gaza. Então, a gente está tentando de separar as infraestruturas militares ou terroristas dos civis. E Hamas falou para os civis que eles têm que quedar nesse mesmo lugar. Eles ordenou para os civis que eles têm que defender com seu corpo, essas infraestruturas terroristas. Então, agora está mais claro que nunca que mientras Israel usa as forças de defesa de Israel para defender a cidadania, o Hamas usa a cidadania para defender as infraestruturas terroristas, para defender o Hamas com seus mesmos corpos. Usam a eles como escudos humanos.
Agora, capitão, dá para entender perfeitamente o que você está falando, não se preocupe com o sotaque, porque isso não é um problema por aqui. Inclusive, no 3 em 1 a gente tem um integrante argentino também e a gente sabe como é. Eu quero saber do senhor quais são as outras ações que vocês pretendem fazer também e de que forma que o Exército está atuando agora ao redor de toda a faixa de Gaza nessa ampliação, nesse contra-ataque que se torna cada vez maior justamente para tentar impedir que novos sequestros ocorram e, principalmente, que os reféns que estão nas mãos do Hamas sejam liberados? Neste momento, estamos atacando as infraestruturas terroristas do Hamas, muito centrados no comando de elite do Hamas, que se chama Nukva ou Nukba. Nukva é o comando que cientos de terroristas de ese comando, dentro de miles de terroristas, pero cientos eran de ese comando que invadieron Israel. En las últimas 24 horas atacamos 750 sitios y cabecillas terroristas, incluido un terrorista, su nombre es Ali Kachi. Ali Kachi es un senior commander, es un comandante muy alto de esa elite Nukva, y estamos atacando también túneles de terror que les pasan para Israel, todo tipo de infraestructuras militares do Hamas, puestos militares, residencias, casas de este tipo de terroristas, y también ahora combate cuerpo a cuerpo dentro de Israel, na misma zona aledaña, al lado da faixa de Gaza, ainda quedan allí terroristas. Yo estuve allí hoy viendo eso con las fuerzas israelíes todo el tiempo, y en las últimas horas 5 terroristas fueron neutralizados dentro de Israel mismo. Sí. Y a gente vio hoy con sus propios ojos decenas de cuerpos, de cadáveres de terroristas do Hamas en terreno israeliense, dentro de esos poblados civiles, y han encontrado más de 1.200 cuerpos de terroristas en este mismo momento del lado israeliense. Cuerpos muertos y cadáveres. 1.200 gente encontró hasta este momento. Agora, capitão, eu gostaria de saber, porque o senhor é representante na América Latina, né, e um porta-voz, então, da Força de Defesa de Israel. De onde que o senhor é e qual que é a sua expectativa também em relação a reservistas e pessoas que estão sendo chamadas aqui da América Latina e que, inclusive, estão indo para essa região, e de que forma que essas pessoas devam auxiliar as Forças de Defesa de Israel nesse contra-ataque ao Hamas? Eu nasci no Uruguai, sou uruguaio, y soy uno de 300.000 reservistas aquí en las Fuerzas de Defensa de Israel. Pero yo moro en Israel hace más de 21 años y yo serví en las Fuerzas de Defensa de Israel durante 10 años. Durante 10 años yo serví, yo vine a vivir para Israel cuando yo tenía 20 años, yo estudié aquí en la universidad, yo serví en el ejército, y cuando uno termina el ejército, se libera del ejército, en mi caso en el año 2015, uno pasa a reserva do exército. Es parte do sistema. Quando você tem, por exemplo, um exercício ou uma emergência, você passa de ser um civil por 2 semanas, 3 semanas, a ser um reservista ativo. Pero solamente eles que servimos no exército somos reservistas. Esta é a forma de que conseguiu Israel nos años 40, fines dos años 40, años 50, para que el costo de defensa no recaiga sobre la economía. Tiene un ejército pequeño, pero cuando tiene una emergencia, los civiles que en el pasado ellos serviron en el ejército, ahora vienen y pasan a ser reserva activa. No hay ninguna persona que no hizo el ejército que está siendo llamado al ejército. Hay algunas personas, por ejemplo, israelienses que les fizeram ejército, depois do ejército eles muitos vão a passear a Brasil, ou a Argentina, ou a México, e eles
israelenses son llamados, pero no está llamando a ninguna persona que no sea ciudadano israelense que haya fizo el ejército israelense. ¿Sí? ¿Você me comprende? Sí. Israel es un país que moran aquí personas de 103 países. Los países da OECD, OCDE, as economias mais importantes do mundo, 30 economias mais importantes do mundo. Israel é o país, junto com a Austrália, que tem mais imigrantes em primeira e segunda geração. Pero a gente que está sendo chamada, eles foram primeiro imigrantes por sua própria vontade, luego eles fizeram o exército e luego eles são chamados como reservistas. Pero você tem agora que nós vinimos y de todas las 300.000 personas que son llamados como reservistas, ni una sola persona falou, eu não quero ir ao exército. Não, a gente está unida acá. A gente vino acá ao exército para restaurar a percepção de seguridade e a seguridade da cidadania israelense. Não somente de minha esposa, de minhas filhas, de meu filho, sino também agentes aqui, o exército israelense, essa primeira linha de luta contra o terrorismo no mundo livre. Todos aqueles que creem no valor da vida, aqueles que creem na democracia, nas liberdades, han expressado solidariedade com Israel e han apoiado o direito de Israel à autodefensa, à defesa própria. ¿Sí? ¿Se compreende o que eu estou falando? Sim, sim, com certeza. Então, defesa própria, luego de que os terroristas do Hamas, como eu falei antes, assassinaram idosos a sangue frio em sua sala de estar, queimaram bebês. A gente tem aí no Twitter, @Capitán Kaplan no Twitter, fotos desses bebês queimados. Nossa. Executaram os países, executaram os meninos delante dos pais, os pais delante dos meninos e meninas, arrastraram crianças, mulheres, idosos, colocaram-nos em caminhões, nos sequestraram, isso nos raptaram. Isso é o que sucedeu acá o dia sábado, e agora o exército israelense está tentando de maximizar o dano a terroristas e minimizar o dano a civis. Esse é o contexto de lo que se está vivendo agora nesta guerra, no sétimo dia, terminando o sétimo dia desta guerra. Capitão, só para a gente encerrar, eu gostaria de perguntar também sobre a possibilidade de um outro grupo, aquele que atua no Líbano, o Hezbollah, entrar nessa guerra contra Israel. Como é que vocês receberam essa informação e estão lidando com essa possibilidade? A gente tem tropas desplegadas em todas e cada uma das fronteiras. A gente não quer que Hezbollah entre neste conflito, mas se Hezbollah entra nesse conflito, então vamos a pelear e vamos a manter a segurança de nossa população. Neste momento estamos enfocados no Hamas, estamos enfocados em erradicar ou eliminar a força militar terrorista do Hamas na faixa do Gaza. Mas se Hezbollah é muito mais forte que Hamas mesmo, porque eles têm mais de 150.000 foguetes e mísseis apontando a Israel. Se Hezbollah entra neste conflito, vamos a lutar também contra Hezbollah. Estamos preparados também para lutar em vários frentes ao mesmo tempo. Capitão Rony Kaplan, muito obrigado por conversar conosco aqui na Jovem Pan. O espaço estará sempre aberto e boa sorte para vocês em mais essa operação. Obrigado por ter-me em seu programa e por receber-me com muito mau portunhol. Imagina, a gente conseguiu compreender muito bem, a mensagem chegou da forma como deveria. Até a próxima. Até a próxima. E olha, eu quero